Então, o Dia Mundial da Asma, ou de combate à asma, lembrado na primeira terça-feira de maio, é uma data de conscientização sobre o controle da asma, prevenção das crises e mortes pela doença globalmente. No Brasil, a prevalência de asma é de 20% entre os adolescentes, por exemplo, e apenas 12,3% dos asmáticos estão com a doença bem controlada. Diante da pandemia da Covid-19, a explosão dos casos no Brasil, as infecções virais são causas frequentes de crises de asma e por isso esses pacientes devem ficar em isolamento social sempre que possível, especialmente os portadores das formas mais graves da doença. E sobre isso a gente conversa a partir de agora com a doutora Faradiba Sarkis Serpa, que está conosco aqui. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Doutora, para começar a nossa conversa, eu queria saber das providências, então, que os pacientes asmáticos devem adotar nesse período, quais são as mudanças acarretadas pela pandemia? Então, o que nós recomendamos é que esses pacientes mantenham o seu tratamento de controle, em hipótese alguma, suspender. Então, é comum entre os asmáticos, por terem uma doença crônica, em alguns momentos pararem o tratamento. E eles não devem fazer isso em hipótese alguma, muito menos agora. Além disso, fazer a vacinação de gripe, a vacinação de pneumonia também é indicada, manter o isolamento social e as medidas de higiene, né, que são recomendadas. E doutor, agora nesse período de coronavírus, a gente sabe que a falta de ar é um dos principais sintomas da doença. Quando a asma começa a dar sinais, a senhora falou alguma coisa sobre adolescentes, é em qualquer idade? Como diferenciar uma falta de ar que pode ser um começo de estar desenvolvendo a asma ou um possível coronavírus? Então, isso gera um certo estresse nesse momento, porque um dos principais sintomas da asma é a falta de ar. E o coronavírus, quando acomete o pulmão, também vai cursar com falta de ar. Geralmente o paciente asmático, ele já tem a história da doença. O que ele vai ter que buscar são sintomas adicionais. Então, se tem febre, dor de cabeça, dores musculares, se existe algum outro sintoma concomitante. E se a falta de ar não melhora com os medicamentos que o médico dele já prescreveu para as exacerbações, né, para as crises. Então, nesse caso, ele deve procurar atendimento médico. Então, está atento a outros sintomas, porque no coronavírus é comum você ter outros sintomas e não só a dispneia, a falta de ar, né? Doutora, e qual a recomendação no momento de crise de asma, por exemplo, para esses pacientes que, assim como outras pessoas, têm receio agora de procurar os hospitais, né? Muita gente, por causa da pandemia, tem evitado, sempre que possível, procurar um pronto-socorro, procurar uma emergência médica, porque sabe do risco da contaminação pelo coronavírus. No caso do paciente com asma que enfrenta uma crise, qual a recomendação que a senhora diria? Então, todo paciente com crise de asma, ele tem um plano de ação. Então, os médicos, eles fazem um plano para quando ele começa a ter sintoma, ele usar. Então, ele tem as bombinhas de crise e ele é orientado a usar essas bombinhas em intervalos regulares e aí, se ele não está melhorando, ele deve buscar atendimento de urgência. Então, a Associação Brasileira de Asma Grave fez uma pesquisa recentemente, então foram 200 asmáticos que foram entrevistados e 70% deles relataram buscar as emergências para atendimento. Então, é frequente eles irem à emergência, mas se ele já é sabidamente asmático, ele tem essas recomendações, geralmente, de como proceder no momento de crise. E ele deve seguir as orientações de seu médico, se não melhorar, aí sim, se não estiver melhorando, aí sim buscar a emergência. E, doutor, agora daqui para frente a gente deve viver uns próximos dias um pouco mais frios. Já esfriou, aliás, em algumas cidades das regiões sul, sudeste especialmente. Essa é uma preocupação maior nesse período mais frio para quem sofre de asma, porque é com relação ao coronavírus, não? Sim, é uma preocupação. Nesse período os vírus respiratórios circulam mais, por isso a insistência para que eles tomem a vacina de gripe. Nesse período também, que as pessoas estão muito em casa, elas acabam tendo mais contato com os alérgenos domiciliares,
que são potenciais desencadeantes de crise, então ácaros, fungos, então procurar manter as residências arejadas, os cuidados de higiene domiciliar, porque isso também vai contribuir para que eles fiquem bem. Ô doutor, e o paciente com asma que contrai o coronavírus, como ele pode ser tratado? Pergunto, por exemplo, do caso da cloroquina. O asmático pode receber cloroquina? Pode sim, aí depende do protocolo de cada hospital. Eu não trabalho em UTI, eu não trabalho em hospitais com esse tipo de paciente, mas assim, não existe contraindicação para que o asmático use nenhum dos medicamentos que estão sendo propostos. E só para entender bem, doutor, então a asma ela pode aparecer, se desenvolver numa pessoa em qualquer idade, uma pessoa que nunca teve, já com idade avançada, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, 20, pode desenvolver asma em qualquer momento da sua vida? E como é feito o controle das pessoas asmáticas no país? Existe esse controle? O Vitor Brown falava agora há pouco quando ia chamar a senhora para entrevista. A asma ela pode começar em qualquer idade. Ele até falou no início, o Vitor falou que a prevalência, né, é maior na infância e na adolescência, mas no adulto também ela é uma doença bastante prevalente e você pode começar a ter asma em qualquer momento da vida. Então não existe assim, é uma doença de criança ou de adulto, qualquer idade. Tá. E existe prevenção, doutor? Algum método para evitar que se desenvolva asma? Então, você nasce com um potencial, você nasce com genes que predispõem você a ter a doença, e a partir do momento que ocorre a interação desses genes com fatores ambientais, você vai começar a manifestar a doença. E quais fatores ambientais seriam esses? Alérgenos domiciliares, poluentes e alguns outros fatores que podem acontecer, como por exemplo a obesidade. Então, tem uma série de fatores que interagem com a genética do indivíduo e que podem fazer você manifestar a doença. Ok, quero agradecer muito aqui as informações e a gentileza da doutora Faradiba Sarkis Serpa, médica alergista, esteve com a gente aqui falando sobre os pacientes com asma nesse momento de pandemia, como deve ser o enfrentamento da Covid-19 no caso dos portadores dessa doença. Obrigado, viu, doutora, pelas informações todas. Até uma próxima. Um abraço. Nada.